Olá, aqui é o Bispo Paulo César Lima, pastor da Assembleia de Deus em Cristo, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Estamos aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical online. Mas graças a Deus estamos terminando, que a partir do dia 13 de setembro nós estaremos ao vivo lá no templo sede da Assembleia de Deus em Cristo, em Jardim Primavera, para atender a todos os irmãos e também para estudarmos a Bíblia na nossa escola bíblica dominical. Não há lugares que sejam mais importantes ou cultos que sejam mais importantes do que todos eles são importantes, porque depende da maneira de como você se chega, como você se submete, como você adora, como você coloca diante do altar de Deus a sua devoção. Mas os cultos que mais desenvolvem o seu caráter, que mais fazem você crescer, você solidificar a sua fé, são dois. É o culto da palavra, o culto de ensino e também a escola bíblica dominical, que eu chamo de reunião da sabedoria. Então você não pode perder essas duas reuniões jamais. Se você quer e deseja realmente o seu crescimento, seu desenvolvimento, a sua evolução como cristão e também a questão de você solidificar a sua fé, venha para a escola dominical e também para o culto da palavra. Então, no dia 13 de setembro, nós já estamos lá na Assembleia de Deus em Cristo, no templo, para receber você para mais uma escola bíblica dominical. Então, não perca. Amém? Bem, hoje nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no primeiro evangelho do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Basicamente, relativamente, a gente entende que Mateus escreveu para os judeus, mas mesmo escrevendo para os judeus, Mateus ele é provocativo. Desde que ele faz uma genealogia de Jesus, de forma não histórica, mas teológica, ele já está provocando os judeus. E por quê? Porque tudo que ele coloca na genealogia de Jesus, isso desafia os judeus de uma maneira terrível, de uma maneira em que os judeus, se não nutrem ódio por Jesus, a partir daquele momento, o ódio seria uma coisa normal para qualquer judeu que lesse a genealogia de Jesus. Então, Mateus, embora escrevendo para os judeus e sendo muito correto nas suas palavras e biografia, ele não deixa de fazer provocações profundas. O que nós vamos ler é uma dessas provocações bem fortes da parte e importantes da parte de Mateus. Diz assim o capítulo 8, versículo 10 do primeiro evangelho do Novo Testamento, o evangelho segundo Mateus, versículo 10 do capítulo 8 diz assim: Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se, admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu gosto dessa palavra. Não encontrei nem mesmo em Israel tamanha fé, ou não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Pai Celestial, diante desta palavra, Pai, diante deste fato narrado, diante desta provocação, diante deste desafio que Mateus faz a toda a comunidade judaica. Senhor, que possamos aproveitar e trazer para o nosso momento histórico
o recorte correto desta passagem. E que este corte que estaremos fazendo nesta passagem bíblica, que de alguma maneira alcance centenas e centenas de corações. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te pedimos e agradecemos. Amém. Pois bem, eu começo dizendo uma frase bastante forte para cada um de nós. Diz assim: você tem que entender que há alguém, você cristão, você evangélico, tem que entender que há alguém fora, completamente fora do contexto cristão, que está fazendo mais, muito mais, do que você que está do lado de dentro. Tem gente muito mais sensível do que os que se viciaram na religião, mas já não sente mais nada. Não veem mais nada. Estão repetindo-se como um robô, fazendo as mesmices, mas já não sentem nada da parte de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque o texto enseja isso. E por que o texto enseja isso? Porque a narrativa de Mateus sobre o centurião romano que procura Jesus, trazendo-lhe uma demanda, que era a enfermidade do seu escravo. Primeiro, trata-se de algo extremamente incomum. E por que incomum? Primeiro, vamos saber quem é este ator desta narrativa, que a gente chama de centurião romano. Os centuriões eram o espinho dorsal do exército romano. Cada legião romana constava de 6.000 homens divididos em 60 centúrias, de 100 homens cada uma. À frente de cada centúria se encontrava um centurião. Estes centuriões, os verdadeiros soldados profissionais de Roma, veteranos do exército, eram os responsáveis pela disciplina do regimento e os que davam coesão ao exército romano. Tanto na guerra como na paz, a moral das tropas dependia deles. Em sua descrição do exército romano, Políbio enumera as condições que devia reunir um centurião. Ele diz: não devem ser tanto atrevidos que buscam o risco inútil, como homens capazes de dar ordens firmes na ação e dignos de confiança. Não devem estar ansiosos por lançar-se ao combate, mas quando a pressão é muito grande, devem estar dispostos a manter o terreno e morrer em seu posto. Os centuriões eram os melhores homens do exército romano. Então esta é a personagem 1. Eu chamo de personagem 1, centurião romano. Personagem número 2, o escravo, que em demanda ele apresenta como alguém que necessita ser curado por Jesus, porque ele se encontra enfermo. E quem era este escravo? O escravo, dentro de Roma, era simplesmente uma ferramenta de trabalho. O escravo em Roma, ele era totalmente, absolutamente coisificado. Ele era comparado, diante das leis romanas, como um cavalo, um bem semovente, do qual o Senhor
podia simplesmente abrir mão, substituindo-o por qualquer coisa ou por outro escravo. Não havia da parte dos romanos, dos senhores romanos, qualquer tipo de sensibilidade para aturar um escravo enfermo, porque um escravo enfermo não servia para nada, a não ser substituído, ser retirado. As leis romanas garantiam para um romano, um senhor romano, que ele pudesse fazer o que quisesse com o seu escravo. Se ele quisesse implementar a dor e usar o escravo de todos os meios para fazê-lo sofrer, ele não pagaria em absolutamente nada, porque ele estava lidando com uma pessoa que não era absolutamente nada. Uma pessoa não, uma coisa que não era absolutamente nada. E é em razão desse fato que Jesus realmente se admira com este homem. Uma das razões, né, que tem outras razões, que nós vamos tentar passar para você nessa escola bíblica dominical. Mas uma das razões fortes é justamente esta, que no comum, no senso comum, as coisas não aconteciam desta forma que apresenta a narrativa. Porque nenhum centurião romano, nenhum senhor romano se preocuparia com um escravo, principalmente se ele estivesse enfermo. Então, nessa narrativa, você já encontra um elemento incomum da história acontecendo na narrativa. Um centurião que tem misericórdia, um centurião que se preocupa com o escravo, um centurião que vem a Jesus. Olha que ele vem a Jesus, ele é um romano. Ele não entende absolutamente nada da religião judaica. Ele não entende absolutamente nada desse contexto religioso. Mas, certamente, ele está ouvindo notícias aqui e ali do que se passa em Jerusalém e o que acontece com esse homem chamado Jesus. Então ele vem para trazer a sua demanda. Então este é a personagem número 2 dessa narrativa. A 1 é o centurião e a 2 é o escravo. E a terceira que é o centro nervoso de todas as atenções, é Jesus. Terceira personagem, não nesse sentido de ser o último, mas Jesus é o centro, é o epicentro de toda a atenção. Tudo está girando em torno dele. Só que Jesus é judeu. E por ser judeu, ele tem que atentar para algumas tradições que giram em torno de um judeu. Tradições radicais, tradições que têm a ver com a própria maneira de entender, com a própria cosmovisão dos judeus, com a própria aceitação da religião e a rejeição da própria religião. Significa que este ato deste homem vir até Jesus já é, e Jesus aceitá-lo, já é um ato abominável por parte de Jesus. Sendo ele aquele que ele diz que é, ele não pode aceitar o homem que vem a ele, porque o homem que vem a ele é um gentio. E não apenas um gentio, ele é um romano. E Roma, nesse instante, era o grande opressor, era o sistema opressor, era aquele que matava os judeus e todos ao redor. Então, aceitar um romano era já um tipo de blasfêmia, era um tipo de heresia, era um tipo de ato apócrifo da parte de Jesus. E aí o que eu tenho que falar com você? Começa o diálogo entre os dois, porque quando ele traz a demanda, ele diz que há um escravo que está enfermo e que precisa ser curado.
Então Jesus faz menção de ir até a casa dele. E na narrativa de Mateus, esse lado que Jesus está fazendo menção, essa coisa de ele dizer, então eu vou contigo, eu vou à tua casa, como diz o texto, isso de fato traz uma série de coisas. Eu vou até ler aqui para você entender o que eu estou dizendo em Mateus, no capítulo 8. Está aqui, ó. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Isso está no versículo 5 do capítulo 8 do Evangelho segundo Mateus. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. O servo dele estava em casa, paralítico, e não só paralítico, mas em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Esta frase que está na narrativa, ela é densa de significado. Por que ela é densa de significado? Porque um judeu não pode se aproximar de um gentio, sobretudo quando esse gentio se trata de um romano. E um romano, por sua vez, também não deve procurar um judeu, porque esse judeu não vai aceitá-lo, porque está no seu direito de não aceitá-lo. E por que está no direito de não aceitá-lo? Porque se trata de um gentio, se trata de um inimigo figadal. Então essa expressão que aparece no texto em Mateus diz: eu irei curá-lo, já é sugere no texto uma intenção. E essa intenção fere profundamente a ideia vigente deste momento histórico onde Jesus está. Fere profundamente. Só o fato dele querer ir. Mas o versículo 8 diz assim: respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Essa colocação do centurião é extremamente importante e que deve chamar a nossa atenção. Porque esse centurião, ele sabe exatamente o que se passa entre os romanos e os judeus, entre os judeus e os romanos. Mas ele se coloca numa posição de total submissão. Ele é como se ele estivesse confessando que ele não é digno de receber. E ele exalta a posição dos judeus. E Jesus é judeu. Diz assim: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque este homem, ele entende que a autoridade é autoridade. E uma palavra dita por uma autoridade, ela tem que acontecer. Ela não pode deixar de acontecer. Ordem dada, ordem cumprida. Palavra pronunciada, fato acontecido. E este homem, como todos os romanos, ele é muito pragmático. Ele é muito prático. Os romanos tinham uma filosofia de praticidade muito grande. Eles não eram teóricos, eles eram práticos. Então ele entende que Jesus, ele não é merecedor de receber Jesus em sua casa. Ele sabe que isso está dentro de uma história de conflito muito grande. História de conflito e história de interesses.
Então ele diz que não merece tal coisa, mas ele entende que Jesus é uma autoridade. E basta ele, sendo uma autoridade, ele falar, ele declarar, ele ordenar e as coisas hão de acontecer. Olha a praticidade deste homem. Aí diz assim: pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai. E a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Olha que interessante o que este homem está dizendo de maneira prática, pragmática, empírica. O que ele está dizendo? Experiencial. Este homem, ele está dizendo uma coisa que ele acredita piamente. E ele sabe que com autoridade não se brinca. Ele sabe que a relação entre os que estão debaixo de autoridade e os que são autoridade, a relação, ela é uma relação de prática de submissão e obediência. Ele diz vem e a pessoa vem. Ele diz vai e a pessoa vai. Ele diz faze isto e a pessoa faz. É isso aí. É isso aí que a gente precisa aprender na nossa relação. Não há questionamento. Não se questiona uma autoridade. A menos que essa autoridade seja comprovadamente ilegal, ilegítima, fora dos parâmetros, alguém que está cometendo, por exemplo, um peculato, alguém que está cometendo um ilícito, alguém que está fora da lei. Não é o caso aqui. Ele entende muito bem o que essa autoridade, no seu sentido prático da palavra, e a relação que as pessoas, sob a sua autoridade, deve ter. Uma relação de ouvir a voz e atender. Ouvir a ordem e atender. A coisa é tão forte que o versículo 10 diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Mais uma vez, uma alfinetada de Mateus. E por que uma alfinetada de Mateus? Porque ele está mexendo com a estrutura religiosa de Israel. Eles odiavam os gentios. Eles os tinham como inimigos. Eles os tinham como inimigos. Inimigos figadais. Aí, nessa narrativa, parece que a coisa se inverte. E na voz de Jesus, porque Mateus coloca na voz de Jesus esta expressão, esta assertiva. Nem mesmo em Israel. Sublinha esta palavra porque ela é muito importante para ficar na sua mente. Nem mesmo em Israel. Não encontrei ninguém, nem mesmo em Israel. Ou seja, se estabelece uma comparação. E nesta comparação, quem aparece como protagonista não é o judeu, mas sim o romano. Você entende o que eu estou dizendo? Quem aparece como protagonista aí neste fato não é o judeu, é um romano. E Jesus diz e assevera
e declara com palavras garrafais que não encontrou uma fé desse tipo nem mesmo em Israel. Entenda o que eu estou dizendo. Isso é muito forte. Por isso que eu comecei esse estudo desta manhã dizendo que há pessoas do lado de fora fazendo mais, muito mais, do que eu e você que estamos do lado de dentro. Há pessoas do lado de fora que estão entendendo muito mais, estão tendo muito mais sensibilidade de Deus do que aqueles que estão dentro e viciados com a religião. Tão viciados, tão familiarizados com a religião, que já não sentem nada, que já não veem nada. Seu coração já não pulsa mais. E Jesus, então, com esta asseveração, é um golpe fatal sobre os brios dos judeus que acreditam que, pelo fato de serem um povo escolhido, e eles entendem assim, isso já lhe basta. Você já pensou que tem pessoas que, pelo fato de pensarem que elas estão dentro de uma igreja, são membros de uma igreja, cantam no coral, cantam no conjunto, fazem o louvor, isso é suficiente para dizer que os outros não vão entrar, mas eu estou garantido? Será que isso é garantia? Segundo Jesus, Jesus aqui está puxando o tapete de todas aquelas pessoas que acham que estão seguros na sua percepção de vida. Mas, na verdade, quando você acha que está muito seguro, é o que o texto diz em Coríntios, Paulo escrevendo para a comunidade de Corinto. Ele diz assim: quem cuida está de pé. Cuidado para que não caia. E esta palavra está dentro do contexto onde Paulo mostra que os pecados que aconteceram em Israel quando saem do Egito e andam pelo deserto são os mesmos pecados que aparecem na nossa trajetória, na nossa caminhada, no nosso percurso cristão. Não há diferença nenhuma sobre isso. Portanto, fique inteirado sobre essas coisas, porque essas coisas devem chamar a nossa atenção. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, falando em atenção, para 4 aspectos, pelo menos 4 aspectos eu levantei aqui, isso não quer dizer nada de absoluto. Eu levantei, mas você pode levantar mais 4, mais 2, mais 3, enfim. Eu levantei 4. O que era? Qual é a qualidade de fé que este homem tinha, centurião, para trazer tanta admiração? Qual o componente que este homem tinha na fé para deixar Jesus admirado e maravilhado? Vamos ver algumas coisas? Eu coloquei 4 pontos aqui e quero passar para você. Número 1. A fé que maravilha o Filho de Deus não é a fé na fé. Vamos parar com isso. Não é porque você diz que tem fé que é o suficiente para agradar a Deus e que sua fé traga para Jesus uma admiração. A fé que maravilha o Filho de Deus não é a fé na fé, mas é a fé que consegue ver o outro como objeto da sua ajuda e atenção. Aquele homem, como eu disse, por ser romano centurião, ele não precisava em nada ajudar aquele homem que estava paralítico e muito enfermo. Ele não precisava fazer absolutamente nada,
A lei garantia para ele que ele fizesse a substituição e jogasse aquele homem às traças, porque era uma coisa, não valia absolutamente nada dentro do contexto romano. Mas aquele homem veio trazendo para Jesus, no meio de tudo isso, no meio de toda a sua fé, ele consegue ver o outro como objeto para a sua ajuda e atenção. Você entende? Se a sua fé continuar sendo o que ela é, individualista, egoísta, egocêntrica, egótica, se a sua fé continuar sendo uma fé que só se preocupa com o seu umbigo e não passa desse limite, se a sua fé continuar sendo a fé que só busca coisas que têm a ver com seus interesses pessoais, se a sua fé continuar sendo uma fé que coloca todas as pessoas de lado e você só pensa em você, você nunca terá a admiração do Senhor. Isso é uma fé comum que os homens, todos que estão dentro da igreja, estão gerando esse tipo de fé. E por isso, haverá da parte do Senhor, como aqui nessa narrativa está dizendo, sempre a procura de alguém que está fazendo muito melhor do que isso. Não se assuste com o que eu vou dizer, mas esse tipo de fé egoísta, que foi gerada a partir de uma ideia triunfalista, que sendo eu o povo de Deus, fazendo parte do povo de Deus, povo escolhido, sacerdócio real, então significa que por ser eu um integrante da família de Deus, eu estou garantido e a minha fé está garantida no Senhor. Por isso, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso pensar em qualquer coisa, basta que eu tenha fé no Senhor e me arrisque a fazer o que eu quero. Você está muito enganado se você estiver andando por este caminho. Pare se você estiver fazendo esse percurso, se você estiver fazendo esta trajetória, porque ela está completamente errada. A fé, um componente que não pode deixar de estar integrado à fé, é o componente misericórdia, misericórdia do outro, que seja objeto da sua atenção e da sua ajuda. Mesmo que esta pessoa e as circunstâncias levem você a acreditar que o que você está fazendo é um zero à esquerda, isso não quer dizer nada. Mas que a sua fé ela seja humana. Que a sua fé, quando eu digo que a sua fé seja humana, que a sua fé não veja mais o divino como seu ponto de contato com Deus. Que às vezes estamos indo na direção errada. Às vezes a direção certa é justamente você atentar para as pessoas que estão ao seu redor. E quando você começa a ver que essas pessoas são importantes, a sua fé passa a ser admirada pelo Senhor. Ponto 1. Ponto 2. A fé que maravilha Jesus, que traz admiração ao Filho de Deus, não é a fé na fé, repito, mas é a fé que reconhece, olha este verbo aí, que reconhece sua autoridade, a autoridade de Jesus, em manifestar e declarar a sua vontade. Então a fé que maravilha Jesus não é a fé na fé, mas é a fé que reconhece sua autoridade em manifestar e declarar sua vontade. Aquele homem que na sua prática e vivência, na sua prática e experiência, ele entendia muito acerca da autoridade, ele teve a sensibilidade de reconhecer
autoridade na pessoa de Jesus. Quando todos em Jerusalém, quando todos em Cafarnaum, quando todos naquelas mediações estavam trazendo, principalmente os religiosos, estavam trazendo dúvidas acerca da messianidade de Jesus, acerca da sua autoridade, este homem, centurião romano, reconhece, tem a sensibilidade de reconhecer que em Jesus há autoridade em manifestar e declarar a vontade de Deus. Por isso, ordem dada, ordem cumprida. Aquele homem entende claramente isso, coisa que nós não entendemos. Coisa que vem confundindo a nossa cabeça. Estamos dispersando a autoridade do Senhor. Estamos dividindo a autoridade com Deus. E isso é muito grave. É tão grave que chegamos ao ápice de começar a declarar em nome de Deus, a determinar em nome de Deus. Isso é não entender nada, é não ter sensibilidade para reconhecer a autoridade do Senhor. Número 3, a fé que maravilha Jesus não é a fé na fé, mas é a fé que se submete à autoridade de Deus. Aquele homem não só entendia de autoridade, mas ele se submeteu a ela. E submeteu de uma forma forte. E por que de uma forma forte, muito forte? Porque aquele homem, olha só o que eu vou lhe dizer, ele reconheceu que ele não tinha méritos algum, ou mérito nenhum. Ele reconheceu que não podia receber Jesus em sua casa. Ele reconheceu que a santidade que havia em Jesus, na sua autoridade, ele não poderia fazê-lo ir até a sua casa. E olha que um centurião, ele teria direito, todo o direito, sustentado pela lei romana, de levar Jesus até a força, se ele assim o quisesse. Mas ele reconhece que não pode levá-lo para debaixo do seu teto. Ele não tem mérito para isso. Não tem capacidade para isso. Por outro lado, ele entende, se submete à autoridade que há em Jesus. Fé só serve quando ela é submetida à autoridade de Deus. Porque senão você cria a chamada fé na fé. Eu creio porque creio. E quanto mais eu acredito, mais as coisas vão acontecer. Isso pode ser até um pensamento positivo, mas isso não é fé bíblica. Isso não é fé em Deus à luz da Bíblia. Porque a fé em Deus à luz da Bíblia, ela precisa entender o que é a submissão à autoridade de Deus. Você só aciona a fé uma vez que você ouça a palavra de Deus. A direção que a palavra de Deus lhe dá. Moisés, por que clamas a mim? Diga a este povo que marche. Palavra dada, palavra cumprida. Ordem dada, ordem cumprida. E quem está dando essa ordem? É aquele que tem toda a autoridade. É aquele que a gente escuta no Salmo. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Aquele homem entendeu exatamente que a fé sem submissão, ela é absolutamente nada. É a fé da sua cabeça, da minha cabeça, mas não a fé bíblica, não a fé em Deus à luz da Bíblia. E em quarto e último lugar, a fé que maravilha Jesus, volto a dizer, não é a fé na fé, e nem a que ousa manipular o divino, mas é a fé que apenas obedece à suprema e única
voz de Deus, que obedece à voz suprema e única de Deus. Permita-me repetir: a fé que maravilha Jesus não é a fé na fé, nem a que ousa manipular o divino, mas é a fé que apenas obedece à voz suprema e única de Deus. Não havia por parte daquele centurião nenhum interesse de fazer daquela situação ali um glamour, de fazer daquela situação ali um evento. Ele não estava interessado em ouvir mais nada e a ninguém. Ele sabia que o único que podia tirar o seu escravo da situação em que ele estava era Jesus. Hoje nós paramos e confundimos tanta coisa. Colocamos no lugar de Deus tantas coisas. Assumimos papéis que não são nossos. Assumimos posições frente às quais até Deus simplesmente se retira da nossa ousadia manipuladora de tentar manipular o divino e fazer que o divino seja um instrumento em nossa mão para uso, abuso e sei lá o quê. Aquele homem, centurião romano, este homem, um gentio, um goim, alguém fora do contexto religioso, entende mais, tem mais sensibilidade, tem mais criatividade, tem mais censura, tem mais tudo que o judeu comum não tinha, aquele homem tem. E aí que acontece? Mais uma pancadinha de leve de Mateus aos judeus. E o texto diz que aí Jesus tem um lampejo de fé. E nesse lampejo de fé, olha o que ele diz. Diz assim: eu lhes digo, versículo 11, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 13 ele diz: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Me diga o que tem isso a ver, bispo, sobre tudo que o senhor falou. Aqui é mais uma espetada de Mateus contra os judeus. E por quê? Porque, como eu disse, um gentio não podia ser recebido na casa de um judeu. E um judeu jamais iria à casa de um gentio, porque isso era uma total contaminação. Agora, a esperança de um judeu era se sentar à grande mesa. A grande mesa, isso é uma esperança que todos os judeus nutriam, de se sentar à mesa com Abraão, o pai Abraão, Isaque e Jacó, e ali celebrar na presença de Deus. Nunca passou pela cabeça do judeu que nesta celebração eles teriam a presença não grata de gentios. Isso era abominável para um judeu. O que Jesus está dizendo aqui? Uma pontada de Mateus contra os judeus. Os judeus, diga-se de passagem, aqueles que se acham os bambambãs, aqueles que se acham os donos do mundo, aqueles que se acham a expressão maior de santidade de Deus na terra. A esses, uma leve bofetada da parte de Deus. E que isto sirva para nós também. E que aquele lugar que a gente pensa
que só teremos os santos, só teremos os santarrões, só teremos aqueles que se acham limpos da cabeça aos pés? Jesus está dizendo, nesse lampejo, que virão pessoas do Oriente. Até o Oriente já é ruim porque tem muitos povos do Oriente que são inimigos de Israel. Mas quando ele diz, virão também do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, lugar que é destinado, lugar que é exclusivo de judeus. Ou seja, judeus estavam perdendo completamente a sua exclusividade. Acaba de acontecer, a partir do advento de Jesus, a perda da exclusividade por parte dos judeus. Aqueles que acham que estão dentro estão indo para o lado de fora. E aqueles que estão do lado de fora, sem até ter mérito nenhum e não achar que podem, mas esses virão pela mão misericordiosa do Senhor, que trarão pessoas do Oriente e do Ocidente para se sentarem à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Que esse texto, de alguma maneira, estudado por nós na Escola Bíblica Dominical, desperte a mim, a você e a todos nós cristãos para uma reflexão, uma introspecção da nossa vida, para não acharmos tanto que estamos de pé e não estejamos caindo, para não acharmos tanto que fazemos parte da família de Deus, quando na verdade estamos sendo lançados para fora, porque os nossos atos até aqui não chamam atenção nenhuma da parte de Deus e não trazem admiração nenhuma da parte de Deus. Que essa mensagem transforme o nosso coração, transforme o nosso cristianismo, transforme as nossas atitudes cristãs, transforme o nosso comportamento. E que Deus abençoe você rica e abundantemente. Não se esqueça que hoje, à noite, a partir das 19h30, nós temos o grande culto da família. Não perca. E nas nossas congregações também temos o nosso culto a partir das 19h30. Não percam, estejam conosco. A igreja está aberta para receber você, mas as pessoas com idade de 80 e poucos anos, 70 e poucos anos, que já têm uma comorbidade, não venham para a igreja. Mas você que pode, tem saúde, pode vir. É só colocar uma máscara, tem álcool em gel já na porta da igreja e os bancos estão separados para que cada um sente numa distância que atende o protocolo sanitário. Então venha, em vez de você estar diante do fantástico, venha ouvir a fantástica palavra de Deus, porque é ela que nos faz entender o lugar que nós estamos e que podemos ser tirados. E que Deus abençoe você rica e abundantemente, e até a próxima. Que Deus abençoe você.